Fala aí, moçegada, necromaníacos. Hoje a gente vai falar de uma banda aqui que lidera o movimento gótico em Goiânia. E nada mais justo, né, do que o Mortuário. Obrigado, meu querido. Cara, o prazer é meu estar aqui, viu? E, velho, você tava me falando ali antes da gente começar, né, o motivo de você ter saído da banda, assim, foi por questões, assim, pessoais, de briga com membro, né, velho? Eu sei que é um assunto sensível, mas o Mortuário vai falar pra nós aqui hoje. E a parada foi a seguinte. Para tudo aí! Galera, isso aqui nada mais é do que um clickbait aí, né? Pra fazer esse vídeo girar. Compartilha essa porra aí, meu, bora ajudar. Mas Mortuário, meu amigo, se realmente ele foi um dos guitarristas, foi o primeiro guitarrista da banda, né? Participou ali da formação inicial. E, velho, quando vocês, né, foram montar a banda, o que vocês tinham em mente, assim? Vocês já tinham esse conceito, assim, sobre uma banda gótica? O que vocês já estavam pensando naquela época? Johnny, pois é, a questão da criação do Amados Mortos foi a seguinte, basicamente. Tinha o Silvio, a gente sempre se via assim em alguns rolês e tudo mais, sabe? Só que o Silvio era aquele cara que eu não conhecia muito bem, ele não me conhecia, e a gente estava começando a ter uma amizade, né? O Silvio que já manjava pra caramba de música, né? E então ele me deu uma ideia uma vez de criar uma banda gótica aqui em Goiás, coisa que não tem muito aqui na cena gótica aqui de Goiânia e região, né? E daí começou essa ideia de criar o Amados Mortos, né? Cara, realmente isso. Eu, por exemplo, particularmente não conheço nenhuma além da Amados Mortos, né, velho? E é uma banda aí que, cara, tá atingindo cada vez mais notoriedade. E a gente vê os números deles aí não mentem nas redes sociais, nos streams, né? Sim, cara, isso daí é muito bom pra ver a cena gótica crescendo, né? Porque igual você disse aí, não tem banda praticamente gótica, né? A gente tem muitos DJs da cena gótica, né? Como a Elis, como o Alex, como essa galera toda aí que é nossos parceiros também. Só que a gente não tem uma banda gótica que traz sons góticos pro público gótico, né? Mas o Amados Mortos veio pra mudar isso aí. A gente vai provar hoje aqui com a música aqui, Love and Dead, né? Falei certo? Isso aí mesmo. Velho, a música Love and Dead foi lançada em dezembro de 2024, né? E se vocês entrarem no Spotify, vocês vão ver que a banda aí, nessa música, tem números bem expressivos e é bem impressionante para uma banda do underground, né? Assim, que lançou há pouco tempo, aqui no final de 2024, já tem uns números legais aí. E, cara, você acha que tem alguma relação com o movimento gótico e do undergoth, que é o grupo, o conjunto aqui da galera que se reúne para celebrar e frequentar os movimentos assim nessa pegada? Você acha que tem a ver com isso? Sim, Johnny, eu acho que tem com certeza, cara, por causa que quando a gente criou o Undergoth, a gente teve essa intenção mesmo de trazer tudo isso pro público gótico, né? Coisa que a gente não tinha aqui na cena de Goiânia, a gente não tinha um local só pra cena gótica, só para os góticos escutarem música e se divertirem, né? E inclusive o primeiro show do Amados Mortos foi em 31 de outubro, foi em comemoração ao Vampire Fest, um evento organizado pela gente do Undergoth, né? Então a gente, com os encontros góticos, trouxe toda essa morcegada aí pra cima, né, da cena gótica de Goiânia, né? E o Amados Mortos aproveitou essa onda, né, e caiu em cima, né? E, mano, você que é um cara assim, que conhece bem da banda, né? Você é bem próximo dos membros e tudo mais. Você acha que eles visam uma carreira internacional? Até porque a maioria das músicas deles são em inglês, né? É um gênero aí que hoje em dia, né, o gótico tá muito em alta no mundo. Você acha que eles visam uma carreira internacional? Ah, cara, assim, a gente sabe que a logística de banda, assim, pro meio internacional é meio complicado, né? A gente pode começar do zero, eles podem começar do zero, assim, né? E fazendo turnê e ganhando reconhecimento, coisa que já tá dando muito certo, isso é muito bom, né? Mas, assim, eu acho que é bem possível. A gente tem um exemplo aí do Plastic Noir, que saiu agora pra turnê, né? Banda gótica e nacional daqui, né? E fazendo sucesso aí, cara. Velho, vamos falar então sobre a letra da música, né? E sobre a letra eu vou deixar você aí que entende mais assim, do tema. Certo, então, falando especificamente sobre a música, né, do Amados Mortos, né,
A música Love Dead, né, ela possui o nome inicial que a gente tinha ideia da banda, né? Isso foi uma mecânica aí, Amados Mortos, Love Dead. O Amados Mortos foi baseado dos contos do H.P. Lovecraft, juntamente com o escritor Ed, né? Foi um dos contos que a gente usou de inspiração. Mas o Silvio, na época, gostava bastante do Lovecraft, a gente lia, a gente gostava muito, né, de todo o lance do terror cósmico e tudo mais. E aí a gente trouxe isso pra banda, né, e ficou uma parada bem legal, né? Só que essa música eles criaram após a minha saída, né? Vamos falar aqui então sobre os atuais integrantes da banda, né? A gente tem o Silvio no teclado e programação. E quando a gente fala aí de programação, a gente está querendo dizer os recursos que a banda vai usar, como sintetizadores, teclados, percussão, né? E vamos lá, vai ter no baixo o Kleber, né? Na guitarra e teclados também, pô, 2 teclados na banda, mano, 2 tecladistas. Cara, pois é, em algumas músicas dá pra revezar os dois aí, sabe, num teclado e no outro, mas normalmente é só o Silvio mesmo no teclado, né, e o Isaac só na guitarra, normalmente. E vamos ter a 7N nos vocais, né, e o Ivan de Toledo, o vocalista que entrou recentemente, né, 2 vocalistas na banda. Cara, a banda aí, ela vem mudando as estruturas aí, tá com um formato assim não tão convencional de membros, né? Uma coisa assim bem inovadora, eu diria. Velho, e a música aí começa com um teclado ali bem Frankenstein, né? Quando começa a música, você já se imagina assim na porta de um castelo, né? Aquela porta começa a abrir, começa a sair um som de dentro, sei lá, essa é a sensação que passa. E logo depois vai entrar aí uma guitarra clean, né? Uma guitarra bem maliciosa ali, vai ficar espreitando ali como se fosse um fantasma, né? Uma guitarra clean com reverb aí que vai dar uma atmosfera. A gente vai ter aí também uns teclados, né? Marcando ali a linha melódica principal da música durante toda a música. E velho, nessa banda que a gente consegue ouvir muitos recursos ali, muitos artifícios de sonoridade, né? Que complementam, que enriquecem como experiência. Sim, justamente, Jones. A questão assim das músicas que o Amados Mortos envolve, né, são músicas bem clímax, igual você tinha falado anteriormente, né? Parece que você entra num castelo assombrado, a guitarra ali pelo fundo ali bem clean, bem limpa, e dá aquela atmosfera bacana, né? E isso é uma coisa que a gente enfatizava desde quando eu estava entrando na banda, né, nos ensaios, né? Criar esse clima massa, esse clima tenebroso, né? Com voz, com guitarra, com teclado, com bateria, né? Na época a gente tinha bateria, né? E era muito massa. Com o Ivan na banda também deu um incremento bastante interessante, né? Que ele trouxe consigo aquela voz bem massa dele, trazendo alguns covers do Sister of Mercy, né? Que antes ocorriam a participação da Anne, né? Que a voz dela era incrível mesmo. Ela cantava a Some Kind of Strange, a Lucrecia, e era perfeito, né? E outros covers também que a gente trazia nos ensaios, nos shows também, né? Era muito massa, Team Tribe, Sister e por aí vai, né? E agora com as músicas exclusivas deles, né? Cara, e a gente esbarra num questionamento aqui, velho, sobre as influências da banda, né? Quais outras bandas você acha assim que tem a ver com o som, que influenciou eles? Cara, justamente, você fez uma pergunta muito interessante. Quando a gente estava inicialmente criando a banda, o Silvio tinha perguntado quem que eu visava ser um vocalista pra banda, né? Eu pensei justamente na minha amiga, a Anne. Uma vez, num estúdio de outro amigo nosso, né, em meados de 2024, no começo de 2024, a gente estava participando de um karaokê, sabe? E eu vi a Anne cantando a Some Kind of Strange, do Sister of Mercy. Cara, eu achei perfeito e chamei ela para a banda, né? Tanto eu quanto a Anne gosta bastante do Sister of Mercy. E essa foi uma influência muito grande, né? Que foi o Sister of Mercy dentro da banda, as levadas de guitarra e a atmosfera. Também um pouco dos pós-punks que as músicas do Team Tribes têm, né? A gente gosta bastante, a gente tem muita inspiração no Team Tribes. Mano, falando aí sobre a Anne, velho, cara, foi uma das surpresas que eu tive ouvindo a música e a banda, velho. Que vozeirão que ela tem, né, velho? Parece uma voz muito maior do que ela, que deve ter pouco ali de 1,60 de altura. Um vozeirão, assim, que causa uma presença, velho. Nossa, parece aquelas cantoras, assim, sei lá, internacional do Black Music, sei lá. Sim, cara, justamente. E com as participações especiais também do Ivan, que tá na banda agora, cara, fica casa tudo perfeito, né? A voz do Ivan ali caindo, matando nas do Sister of Mercy e a voz da Anne. Cara, é uma mesclagem que eles fizeram perfeita, né?
E velho, embora a banda não tenha um baterista, né? Embora eles optem por ter uma bateria pré-programada, ali com as percussão, os bagulho e tudo, nessa música o que a gente escuta é uma bateria de verdade, né? Que foi tocada pelo Silvio, né? O cara toca tudo, né, velho? Sim, o cara é muito ninja. O Silvio já teve outras bandas, né? O cara manja de tudo, é produção musical, o cara tem muita experiência com tudo. Na época que eu estava na banda, ele não tinha ido pros teclados, né? Ficava só na bateria. E era muito incrível mesmo assim. Mas o que a gente vê hoje em dia em muitas bandas de pós-punk, de dark wave, de rock gótico, é aquela questão de tudo ser mais simples, sabe? Uma guitarra e um baixo, ou uma guitarra e um teclado, sabe? Isso casa perfeitamente, não precisa necessariamente de uma bateria. Não, mano, que vale a experiência, né? E velho, a banda aí tem 3 singles lançados, né, no Spotify, nas plataformas aí. Eles estão trabalhando aí no 4º single para lançar ainda esse ano, né, se tudo der certo. E olha só, informações confidenciais aí, ó. A gente do Mother No Mercy vai tocar com a Masmorphs aí pela primeira vez em um festival muito pica que acontece aqui em Goiânia, um dos maiores, que acontece todo ano ali pelo mês de setembro, não sei. Não posso dar mais informações, mas vai ser um show muito massa, então anota aí, fica no aguardo. Meu querido, muito obrigado, cara, que banda massa. E cara, a gente vai lançar um outro vídeo aí falando sobre o underground, o movimento gótico aqui no Goiânia, falar o que é o gótico, o que é cultura gótica, literatura, muita coisa rolando, bicho, tá ligado? Dá o like, compartilha. Então pessoal, como o Johnny aqui falou, hein, compartilha aí o vídeo aí que ficou muito insano. Logo mais a gente vai ter um próximo, hein? E é isso, cara. Goth Black, mortuário aqui, hein? E caneta azul!